Padre Pio disse uma vez que a maioria dos católicos está cometendo um erro grave toda vez que reza e nem percebe. Não é um pecado mortal, não é blasfêmia. É algo muito mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. É rezar de qualquer jeito, com o corpo numa posição, a mente em outra e o coração em lugar nenhum. E hoje você vai descobrir o que ele ensinava sobre isso, incluindo algo que quase ninguém revela: a relação profunda entre a postura do corpo e o que acontece com a alma durante a oração. Fique até o final, porque antes de terminar, vou compartilhar o conselho final que Padre Pio deixou para quem quer aprender a rezar de verdade, e vamos rezar juntos uma oração de reparação que ele mesmo ensinava aos seus filhos espirituais para reparar os anos de oração descuidada. Se você quer receber essa graça, escreva nos comentários agora: Espírito Santo, entra. E vamos começar. Padre Pio ensinava que o Espírito Santo é como uma chama. Chama não se acende sozinha num espaço fechado. Ela precisa de oxigênio. E o oxigênio da oração tem um nome: presença. Presença interior, sim, mas também presença exterior. E foi exatamente sobre esse ponto que Padre Pio era mais insistente com seus filhos espirituais, porque via, semana após semana no confessionário, almas que rezavam sem saber rezar, almas devotas, de boa vontade, que vinham confessar pecados, mas que jamais confessavam aquele que talvez fosse o mais corriqueiro de todos: o pecado de oferecer a Deus uma oração vazia, uma casca de devoção sem o núcleo vivo da atenção e da reverência. Agora preste atenção, porque este é o centro de tudo que Padre Pio ensinava sobre a oração. Existe uma conexão que não é metáfora, não é poesia, é teologia real, entre o que o corpo faz durante a oração e o que acontece com a alma. O ser humano não é uma alma presa dentro de um corpo como se o corpo fosse uma gaiola indesejada. Somos corpo e alma juntos, unidos, e essa união é tão íntima que o que acontece em um reverbera no outro, sempre, sem exceção. Quando o corpo se humilha, a alma recebe um sinal. Quando o corpo se dispersa, a alma tende a dispersar junto. Isso não é superstição. É a própria lógica da encarnação, do Deus que se fez carne para nos salvar, que usou água para batizar, pão para se dar como alimento, azeite para curar, porque sabe que somos seres encarnados e que o sagrado precisa tocar o corpo para alcançar o fundo da alma. Padre Pio rezava de joelhos, por horas. Seus joelhos, depois de décadas, carregavam as marcas visíveis de uma vida inteira de prostração diante de Deus. Os irmãos do convento de San Giovanni Rotondo descrevem como, nas noites de inverno, quando o vento batia nas pedras do corredor e as velas tremiam no oratório, Padre Pio permanecia imóvel, ajoelhado, as luvas cobrindo as chagas que nunca paravam de sangrar, o rosto sereno como quem está num lugar que os outros não veem. E ali havia um silêncio diferente, não o silêncio da ausência, o silêncio de uma presença enorme, espessa como o incenso que impregnava as paredes. Era o Espírito Santo, atraído, presente, respondendo à postura de um homem que havia aprendido que o corpo também ora. Ele ensinava que dobrar os joelhos não é uma formalidade religiosa, é um ato de reconhecimento. Quando você se ajoelha diante de Deus, seu corpo está dizendo algo que nem sempre suas palavras conseguem dizer. Tu és maior do que eu me curvo, eu me entrego. E esse gesto, feito com consciência, dispara no interior da alma um estado que a posição sentada ou deitada raramente produz com a mesma facilidade: o estado de reverência. A reverência não é um sentimento que você fabrica, é uma disposição que você favorece. E o corpo ajoelhado favorece a reverência como nenhuma outra posição física. Pense no que acontece quando você entra numa catedral antiga. O teto alto, as colunas de pedra, a penumbra interrompida pelas velas, o cheiro de incenso que impregna as paredes há séculos. Algo acontece imediatamente em você que não acontece quando você entra num supermercado ou num escritório. O corpo muda de postura quase que instintivamente. A voz baixa, os passos ficam mais lentos. Há um recolhimento que o ambiente produz no corpo e o corpo produz na alma. Isso não é coincidência arquitetônica.
É a sabedoria da igreja que sabe, desde o princípio, que o corpo precisa de sinais externos para ajudar a alma a entrar no estado de oração. A postura é um desses sinais, talvez o mais direto de todos, porque não depende de uma catedral. Depende apenas de um joelho dobrado, de uma espinha reta, de mãos juntas com intenção e não por reflexo. O corpo que ora bem é o corpo que dispõe a alma para a graça. Há um relato registrado por um dos seus filhos espirituais, um padre jovem que foi até Padre Pio, queixando-se de que suas orações pareciam não sair do lugar. Sentia um teto, uma resistência, como se as palavras batessem num obstáculo invisível e voltassem sem chegar a Deus. Padre Pio o ouviu e depois perguntou simplesmente: "Como você reza?" O jovem padre respondeu que rezava sentado, às vezes deitado na cama antes de dormir, porque estava cansado depois de um longo dia de trabalho pastoral. Padre Pio ficou em silêncio por um momento e então disse algo que o jovem carregou pelo resto da vida. "Quando você vai falar com o bispo da diocese, você chega deitado? Quando você aparece na presença de quem você reverencia, você fica de qualquer jeito? Então, por que diante do Rei dos Reis você se permite a posição mais cômoda que seu corpo encontra?" Não era severo, era direto, e direto era o que o jovem precisava ouvir. O padre voltou para casa e começou a rezar de joelhos. Nos primeiros dias doeu, as pernas protestaram, a mente queria a cama, mas ele persistiu. E depois de 2 semanas, ele escreveu uma carta a Padre Pio, dizendo que a oração havia mudado completamente. Não porque tinha descoberto palavras novas ou um método novo, mas porque o corpo em posição de reverência havia ajudado a alma a entrar num estado que ela antes não conseguia sustentar. A sensação de teto havia sumido. A oração fluía. O Espírito Santo, que estava esperando, finalmente tinha encontrado a postura que convidava. Mas aqui Padre Pio fazia uma distinção que é fundamental e que mostra a profundeza da sua compaixão pastoral. Porque ele nunca confundiu o princípio espiritual com rigidez que faz mal. Ele sabia que o que vale para um homem jovem e saudável não pode ser exigido da mesma forma de todos. E quando alguém chegava até ele com limitações físicas reais, a resposta dele era completamente diferente e reveladora do coração do Evangelho. Certa vez, uma senhora idosa de mais de 80 anos foi até ele no confessionário com uma culpa que a consumia. Dizia que não conseguia mais se ajoelhar porque seus joelhos estavam destruídos pela artrite e que por isso sentia que suas orações não tinham valor, que ela estava falhando com Deus. Padre Pio a ouviu com aquela paciência que as pessoas descrevem como única, uma paciência que não era apenas educação, mas amor genuíno. E então disse: "Filha, Deus não quer seus joelhos, Ele quer seu coração. Seus joelhos já deram a Deus o que tinham para dar. Agora descansem, reze sentada, reze deitada se precisar, mas reze com o coração todo." A mulher saiu dali em lágrimas de alívio. Não culpa resolvida pela absolvição sacramental, mas uma ferida de anos curada por uma palavra de misericórdia. Com os doentes, Padre Pio era ainda mais claro. Dizia que a pessoa acamada que reza tem uma vantagem espiritual que a pessoa saudável frequentemente não tem. Ela já está numa posição de abandono. Já está num estado em que o controle foi tirado, em que o corpo não obedece, em que a única coisa que resta é a alma. E a alma nesse estado, quando volta-se para Deus com honestidade, reza de um lugar que poucas orações de pessoas saudáveis alcançam. A oração do doente que oferece sua dor, que diz: "Senhor, este é meu corpo partido, e eu o ofereço junto ao teu." Essa oração sobe como incenso puro. Padre Pio dizia que algumas das orações mais poderosas que já chegaram ao céu foram rezadas em camas de hospital, por pessoas que não conseguiam nem juntar as mãos de tanto que doíam. Ele tinha um critério simples e belo para distinguir quando a postura física é exigida espiritualmente e quando é dispensável por misericórdia. O que seu corpo pode fazer com honestidade? Se você pode se ajoelhar e não se ajoelha por preguiça, por comodidade, por preferência do conforto sobre a reverência, então a postura importa e você está perdendo algo real na sua oração. Mas se você não pode se ajoelhar porque o corpo não permite mais, porque a doença o impediu,
porque a idade tomou essa possibilidade, então Deus não apenas aceita sua oração sentada ou deitada, Ele a recebe com ternura especial, porque Ele que se fez homem sabe o que é ter um corpo que dói. A questão, ensinava Padre Pio, nunca foi a posição em si. Foi sempre o que está por trás da posição. A posição é o sinal externo de uma disposição interna. E quando o sinal e a disposição estão alinhados, quando o corpo se humilha porque a alma quer se humilhar, a oração ganha uma dimensão que vai além do que as palavras carregam. O corpo entra como participante ativo, não como espectador. E Deus, que criou o corpo e o redimiu através da carne de seu Filho, não ignora quando esse corpo participa com intenção. E agora chegamos ao segundo grande erro que Padre Pio identificava como corrompendo a oração de tantos católicos devotos. A oração ansiosa, aquela que é mais uma lista urgente de pedidos do que um encontro com Deus. O católico que chega diante de Deus não para estar com Ele, mas para extrair dele soluções. Não há nada de errado em pedir. Jesus mesmo disse que pedíssemos. Mas quando a oração se torna exclusivamente uma sessão de demandas urgentes disparadas em direção ao céu, ela revela algo sobre o que o coração realmente acredita sobre Deus. Revela que Ele é tratado mais como uma agência de milagres do que como um pai que ama. Padre Pio explicava com uma imagem que as pessoas nunca esqueciam. Imagine que você tem um pai amoroso e sábio. Toda vez que você o encontra, você corre até ele gritando uma lista de coisas que quer, sem olhar no rosto dele, sem perguntar como ele está, sem deixá-lo falar. Você despeja tudo e vai embora. Esse pai poderia lhe dar tudo o que você pediu, mas algo profundo dentro dele sabe que o que você mais precisa não está nessa lista. O que você mais precisa é aprender a simplesmente estar com ele. E enquanto você não aprende isso, os presentes que ele te daria só fariam você se tornar mais dependente dos presentes e mais distante do Pai. Assim Deus nos deixa, por amor, sem algumas respostas imediatas, para que aprendamos o caminho de volta à intimidade. A oração verdadeira não começa com o pedido, ela começa com a presença. Adoração antes de petição, silêncio antes de palavra, escuta antes de fala. O terceiro erro que Padre Pio identificava como devastador era a oração sem fé viva, não sem fé declarada, porque muita gente declara a fé com facilidade. Sem fé operante, a fé que age por baixo das palavras e que sabe com certeza quieta e profunda que Deus está ouvindo, que Deus está presente, que Deus é real, e não apenas uma ideia religiosa cultivada por hábito cultural. Quando a fé esfria, a oração esfria com ela. E quando a oração esfria, o Espírito Santo, que não força a entrada em nenhum coração, recua com a mesma silenciosa delicadeza com que chegou. A alma fica funcionando religiosamente, cumprindo os ritos, aparecendo na missa, acendendo as velas, mas sem o fogo interior. E Padre Pio dizia que essa é a situação mais trágica que existe. Uma alma religiosa, mas espiritualmente fria. Uma alma que tem a forma da piedade, mas perdeu a força dela. Ele contava de um fazendeiro que veio até ele profundamente perturbado. Havia rezado novenas inteiras, pedindo pela saúde da esposa doente, e nada melhorava. Sentia que Deus não o ouvia. Padre Pio o ouviu, e depois, com voz suave, mas direta, perguntou: "Quando você reza, você acredita mesmo que Deus está ali, que Ele está te ouvindo?" O homem hesitou, e na hesitação estava a resposta. Ele rezava, mas com a angústia de quem não tem certeza de que há alguém do outro lado. Padre Pio então lhe disse: "A oração que nasce da dúvida ainda pode ser ouvida por Deus, porque Deus é misericordioso. Mas a oração que nasce da fé move montanhas. Peça primeiro a fé, antes de pedir qualquer outra coisa. Diga a Deus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade." E a partir dessa honestidade, Ele vai trabalhar. O fazendeiro voltou para casa diferente naquele dia, não porque sua situação havia mudado, mas porque sua oração havia mudado. Ele havia parado de rezar ansiosamente por um resultado e havia começado a rezar humildemente por uma fé mais firme. E quando a fé se firmou, a oração mudou de tom, de profundidade, de temperatura, e a esposa começou a melhorar.
O quarto erro tocava Padre Pio com uma delicadeza especial: a oração sem perseverança. A oração que começa com fervor e termina com desânimo quando as respostas não chegam no tempo esperado. O devoto que reza com fogo por uma semana não vê resultado visível e abandona. Padre Pio vivia a compreensão de que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que a demora muitas vezes não é um não, mas um ainda não, carregado de um propósito que só conseguiremos ver com clareza na eternidade. Ele dizia que a oração perseverante é como a água que cai sobre a pedra. Uma gota não parte a pedra, 1000 gotas não partem, mas 100.000 gotas, ao longo do tempo, criam um sulco que nada mais consegue fechar. A pedra não resistiu à força da água, resistiu ao tempo. E quem não persevera na oração não dá ao tempo o que ele precisa para trabalhar. Larga antes de ver a pedra abrir. Havia uma mãe italiana que rezava pela conversão do marido endurecido há 12 anos. Foi até Padre Pio desolada, dizendo que talvez fosse inútil continuar. Ele a olhou e disse: 12 anos é pouco para quebrar uma pedra que levou décadas para endurecer. Continue. Ela continuou. 3 anos depois, numa manhã comum de domingo, o marido acordou e pediu para ir à missa. Nunca explicou o que havia acontecido por dentro, mas foi. A perseverança dela quebrou a pedra. O Espírito Santo foi o cinzel. O tempo foi o martelo. O quinto erro que Padre Pio identificava como especialmente perigoso era a oração sem arrependimento. A oração que pede e louva e suplica, mas que não parte de um coração que reconhece sua própria miséria diante de Deus. O coração que entra em oração sem antes passar pelo breve exame de consciência, aquele pequeno momento de honestidade em que você olha para si mesmo e reconhece: hoje errei aqui, fui orgulhoso ali, impaciente com fulano, desonesto comigo mesmo naquele pensamento. Padre Pio orientava seus filhos espirituais com uma instrução simples. Antes de cada momento sério de oração, 45 segundos de exame. Não uma análise longa e paralisante, mas o breve e honesto reconhecimento interior. Senhor, entro diante de Ti sabendo que não sou perfeito, que errei hoje, que preciso de Ti. E esse gesto humilde, esses 45 segundos de verdade, abria o coração como uma janela aberta de manhã cedo. O Espírito Santo entrava como o ar fresco entra, silencioso e renovador. Porque o coração que não se humilha diante da própria fragilidade não está em posição de receber a plenitude da graça. Não porque Deus seja vingativo, mas porque a alma que carrega a culpa acumulada ficou com uma camada de opacidade espiritual que bloqueia a luz. E agora chegamos ao erro mais profundo, aquele que Padre Pio considerava a raiz de todos os outros, o que está embaixo de tudo e do qual os demais brotam como galhos de um mesmo tronco: rezar sem invocar o Espírito Santo. Rezar como se a oração fosse um esforço humano que, se executado corretamente, produz resultados espirituais. Como se existisse uma técnica, um método, uma fórmula que, se dominada, garantisse o contato com Deus. Padre Pio ensinava com toda a clareza da sua experiência mística que a oração verdadeira não é uma habilidade humana. É um dom. É o próprio Espírito Santo que ora em nós e através de nós, quando nos tornamos disponíveis para Ele. São Paulo escreveu no capítulo 8 da carta aos Romanos com absoluta precisão: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Padre Pio citava esse versículo como chave mestra para entender o que é rezar de verdade. Se não sabemos pedir como convém, como somos capazes de rezar sem pedir ao próprio Espírito Santo que reze em nós? Havia um episódio que ficou na memória de Frei Carmelo, um dos irmãos que conviveu com Padre Pio por anos. Certa manhã, Padre Pio chegou à sacristia visivelmente perturbado. Havia rezado por longo tempo e sentido o que descreveu como um vazio, uma surdez espiritual, como se nenhuma palavra alcançasse o céu. Frei Carmelo, surpreso de ver o santo naquele estado, perguntou o que havia acontecido. Padre Pio ficou em silêncio e então disse: esqueci de pedir ao Espírito Santo que rezasse em mim antes de começar. Tentei rezar com minhas próprias forças, e as minhas próprias forças não chegam a lugar algum.
Ele voltou ao oratório, ficou em silêncio por alguns minutos invocando o Espírito Santo, e quando saiu de lá, o brilho havia voltado aos olhos. Se um homem dos estigmas, que bilocava, que lia almas e profetizava, precisava pedir ao Espírito Santo que rezasse nele antes de cada oração, o que dizer de nós? Quando chegamos a essa rendição, quando abrimos mão do controle sobre a própria oração e a entregamos ao Espírito Santo, acontece algo que só quem viveu consegue descrever. Uma paz que não tem explicação racional começa a descer. Os pensamentos que antes dispersavam se acalmam, não porque você os forçou, mas porque uma presença maior preencheu o espaço. As palavras começam a sair diferentes, mais lentas, mais pesadas de significado, como se cada uma carregasse um peso que antes não tinham. E de repente, você não está mais rezando sozinho. Há alguém rezando com você, em você, através de você. Isso é o que Padre Pio chamava de oração viva. Não a oração perfeita, não a oração longa, não a oração feita de joelhos 3 horas por dia, embora nada disso seja ruim. A oração entregue, a oração que sabe que precisa de ajuda para ser oração. A oração humilde o suficiente para pedir ao próprio Espírito Santo que a reze. E havia a família que ficou gravada na memória de quem ouvia Padre Pio ensinar sobre a oração em comunidade. Um pai de família foi até ele em desespero. Era católico praticante. Rezava o rosário todas as noites com os filhos, mas a casa estava em caos. Conflitos constantes, um filho que havia se afastado da fé, a esposa adoecendo de angústia. Padre Pio ficou em silêncio com aquele olhar que via além das palavras. Então disse algo que os surpreendeu. Vocês estão rezando, mas o rosário de vocês não tem vida. E explicou. O pai rezava rápido, queria terminar logo. A esposa rezava pensando nos filhos. Os filhos rezavam porque eram obrigados. Cada um estava em seu próprio mundo, e as palavras caíam no vácuo como pedras num poço seco. O cheiro de incenso não estava presente. As velas não ardiam. Nem os joelhos de nenhum deles tocavam o chão. Não havia postura, nem por dentro nem por fora. Padre Pio orientou a família a mudar completamente a forma de rezar juntos. Antes do rosário, 5 minutos de silêncio. Uma vela acesa como sinal de presença. Os joelhos no chão de quem podia dobrar os joelhos. Uma intenção específica oferecida ao Sagrado Coração. E cada Ave Maria rezada devagar, uma a uma, deixando cada palavra pousar no coração antes de passar para a próxima. A família obedeceu. Em 3 semanas, o filho afastado voltou para casa e pediu para ser levado à confissão. Padre Pio, quando soube, sorriu e disse apenas: o Espírito Santo finalmente conseguiu entrar. Isso é o que muda tudo. Não é rezar mais, é rezar vivo, com o corpo presente, com a alma presente, com o Espírito Santo invocado antes de a primeira palavra sair dos lábios. E agora chegou o momento que eu prometi no início, o conselho final de Padre Pio para quem quer aprender a rezar de verdade. Ele disse isso perto do fim de sua vida, como quem condensa décadas de experiência mística numa única frase simples o suficiente para que qualquer pessoa entenda. Disse: não busquem sentir Deus na oração, busquem ser fiéis na oração. O sentir vem e vai, como o sol que às vezes está atrás das nuvens. A fidelidade é a que fica, e Deus honra a fidelidade de uma maneira que nunca honra o sentimentalismo. E acrescentou: antes de cada oração, ajoelhem-se se puderem. Se não puderem, curvem o coração. E digam apenas isso: Senhor, não sei rezar. Ensina-me tu. Espírito Santo, reza em mim. E então fiquem quietos por 30 segundos. Apenas 30 segundos. E ouçam. Não com os ouvidos, com a alma. Porque Ele está sempre lá, esperando que abram a porta, esperando que o corpo e a alma digam juntos: estamos aqui, pode entrar. Padre Pio sabia que esse conselho parece simples demais para quem está acostumado a buscar métodos elaborados e técnicas espirituais complexas, mas era exatamente na simplicidade que ele insistia. A oração não é complicada por natureza, nós a complicamos. Deus a criou simples, como uma conversa entre pai e filho. O que a complica é o ego que quer controlar,
a mente que não quer silenciar, o coração que não quer se humilhar. E o remédio para tudo isso é o mesmo: invocar o Espírito Santo, curvar o corpo ou o coração conforme a condição permite, e deixar Deus ser Deus na oração em vez de tentar conduzir o encontro. Agora vamos rezar juntos a oração de reparação que Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais para reparar os anos em que rezamos sem presença, sem reverência, sem invocar o Espírito Santo. Se você está em condições de se ajoelhar, ajoelhe-se agora. Se não puder, por doença, por idade, por qualquer limitação que o corpo traz, fique em paz. Curve apenas o coração, que é o que importa, e reze comigo. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, venho diante de Ti hoje, não com palavras bem preparadas, nem com méritos que não possuo. Venho como quem finalmente percebeu que esteve rezando sem realmente orar, que ficou de joelhos diante do Teu altar, enquanto o coração estava em outra parte, que pronunciou o Teu nome com os lábios, enquanto a alma dormia, que rezou por hábito, quando deveria ter rezado por amor, que tratou a oração como tarefa a cumprir, quando ela deveria ter sido encontro a viver. Perdoa-me, Senhor, não como fórmula de confissão, mas como reconhecimento real e humilde de que falhei e de que preciso de Ti para aprender o que não consegui aprender sozinho. Reparo diante de Ti hoje todos os rosários rezados na pressa, todas as missas assistidas com a mente distante, todos os Pai Nossos pronunciados, sem que meu coração perguntasse como é o Pai que estou chamando. Reparo cada Ave Maria recitada enquanto eu pensava em outra coisa. Reparo cada momento em que o meu corpo estava ajoelhado, mas a minha alma estava de costas. E peço que Tu, que és maior do que os meus erros e mais fiel do que as minhas infidelidades, aceites esta reparação imperfeita e a transformes, pela Tua graça, no começo de uma oração nova. Uma oração que seja verdadeira. Espírito Santo, Consolador, sopro vivo de Deus, eu Te invoco agora com tudo o que tenho, que é pouco, mas é meu. Entra no meu coração como o fogo entrou no cenáculo. Não espero estar pronto, porque nunca estarei suficientemente pronto por esforço próprio. Entra porque és Tu que me fazes pronto. Entra porque a Tua presença é a preparação que eu precisava e nunca consegui fabricar sozinho. Entra e reza em mim o que eu não sei rezar. Geme em mim o que está além das minhas palavras. Intercede por mim com aqueles gemidos inefáveis que São Paulo descreveu, porque há dentro de mim uma saudade de Deus que minha língua não consegue formular. Toma o governo da minha oração. Faz da minha voz a Tua voz. Faz do meu silêncio o Teu silêncio. E que da hora em diante eu nunca mais ouse rezar no automático, como se Tu não fosses real, como se Deus não estivesse ouvindo cada palavra. Pai Pio de Pietrelcina, Tu que rezaste com as chagas abertas durante 50 anos, Tu que aprendeste na carne o que significa a oração como sacrifício e como rendição, intercede por mim agora. Toma minhas orações mecânicas, minhas rezas vazias, meus rosários distraídos e apresenta-os ao Pai misericordioso como oferta imperfeita de um filho que está aprendendo a amar de verdade. Pede a Jesus, que Tu recebeste com tanta reverência todos os dias da Tua vida sacerdotal, que me conceda a graça de rezar como Tu rezavas, não com perfeição de santos canonizados, mas com a honestidade humilde de quem sabe que Deus é maior do que a minha limitação, e que se Deus esperou por Ti enquanto aprendias, Ele esperará por mim também. Virgem Maria, Tu que guardaste no coração cada palavra e cada silêncio de Jesus, Tu que és o modelo perfeito de toda oração contemplativa, acolhe as minhas orações imperfeitas, como a mãe acolhe o balbúcio do filho pequeno que ainda não sabe falar, mas que ama com todo o coração que tem. Apresenta-as a Jesus com as Tuas mãos maternas e pede a Ele que me ensine a rezar como Tu rezaste, desde o fiat do início até o silêncio fiel debaixo da cruz. São Miguel Arcanjo, defensor das almas, fecha hoje as brechas que anos de oração descuidada possam ter deixado abertas na minha vida espiritual. Com a Tua espada de fogo, afasta do meu coração tudo o que não é de Deus, toda distração que vem do inimigo, toda frieza que não vem da minha natureza, mas de uma influência que não tem direito sobre mim. Declaro hoje
com a fé que tenho e com a fé que peço ter, que este coração pertence a Deus, que esta voz que ora pertence ao Espírito Santo, que este corpo que se ajoelha ou que curva o coração quando os joelhos não podem, pertence ao Pai que o criou e ao Filho que o redimiu. Senhor, a partir de hoje, com Tua graça, quero rezar vivo. Quero que cada Ave Maria carregue o peso de um coração presente. Quero que cada Pai Nosso seja dito por um filho que acredita que o Pai está ouvindo. Quero que cada vez que meu corpo se ajoelhar, minha alma saiba por que está ajoelhada. E nos dias em que o corpo não puder dobrar os joelhos, que o coração dobre mais fundo ainda. Não prometo perfeição, porque não tenho como cumprir o que não depende de mim. Mas prometo honestidade. Prometo voltar quando minha mente vagar. Prometo entregar ao Espírito Santo o governo da minha oração e confiar que Ele sabe o que fazer com ela. Que o fogo que desceu sobre os apóstolos no cenáculo desça hoje sobre o meu coração. Que a língua que tantas vezes rezou por hábito seja tocada por uma brasa do céu e passe a rezar por amor. Que desta hora em diante, toda a oração que eu fizer seja vivida por dentro, não apenas pronunciada por fora. E que o Espírito Santo, que habita onde o convidam com o coração inteiro, encontre na minha alma uma morada digna, purificada pela confissão, aquecida pela fé, aberta pela humildade, pronta para ser habitada por Deus. Amém. 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 Se esta oração tocou algo profundo dentro de você, se você sentiu que ela não era apenas um texto, mas um encontro real, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a rezar vivo. E escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu coração. Porque essa pequena declaração, feita com sinceridade, começa uma transformação que nem você imagina onde vai terminar. Padre Pio passou 50 anos fazendo exatamente isso, convidando o Espírito Santo, ajoelhando-se quando o corpo permitia, curvando o coração quando a carne doía demais, rezando vivo todos os dias, sem exceção. E o resultado foi uma vida de milagres, de conversões, de curas, de uma santidade que ainda hoje, décadas após sua morte, continua transformando milhões de almas ao redor do mundo. Não porque ele era especial de uma forma que nós nunca poderemos ser, mas porque ele aprendeu, um dia de cada vez, a não rezar de qualquer jeito. E você também pode aprender. A próxima oração que você fizer, seja ela agora à noite, seja amanhã de manhã, faça diferente. Feche os olhos de verdade. Se puder, dobre os joelhos. Se não puder, curve o coração. Respire fundo e diga: Espírito Santo, vem, reza em mim o que eu não sei rezar. E então fique quieto por apenas 30 segundos e sinta, porque ele sempre vem quando o coração abre a porta de verdade. Ele sempre vem. Ele está esperando agora.